Quero convidar os irmãos a abrir o Evangelho de Marcos, no capítulo 10, versículo 13. Como será oportuno falar sobre esse texto numa ocasião especial como esta, o Dia das Crianças. Talvez você não seja mais uma criança, mas um dia você já foi. E segundo a Escritura, existem características que as crianças possuem que precisam ser preservadas, ainda que a gente envelheça. Amém? E nós aprenderemos um pouco sobre isso aqui. Você já abriu o texto bíblico? Então diga: eu amo a palavra de Deus. Está escrito: então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as nos braços, impondo-lhes as mãos, as abençoava. Meus irmãos, esse texto é possivelmente o mais famoso da Escritura no tocante ao cuidado com as crianças. Mas é importante a gente entender aqui um breve contexto. Por favor, conecte-se comigo nessa história. Acontece, queridos, que Jesus Cristo estava indo para Jerusalém e já estava ciente daquilo que lhe aguardava tempos depois, como por exemplo, a prisão, a condenação injusta, por sinal. Ele foi contado como um dos malfeitores, sem jamais ter cometido pecado, e também a crucificação, a dor e a angústia que já possuíam a sua alma, por conta da separação que haveria entre ele e o Pai. Mas sabe, irmãos, no meio dessa marcha dramática, Jesus reservou um tempo na sua agenda para acolher as crianças, para orar por elas, para abençoá-las. Sabe, irmãos, isso é mesmo inspirador. Isso mostra para nós o afeto de Jesus, a importância que Ele dá para as crianças, para os nossos filhos. Nós seremos desafiados aqui nessa noite. Nós seremos confrontados pelo poder da palavra. Mas a palavra diz, irmãos, que os nossos filhos, eles são herança do Senhor. Herança, irmãos, denota uma coisa valiosa, sim ou não? Muito valiosa. Nós protegemos as nossas heranças, nós protegemos os bens que adquirimos e conquistamos, porque nós temos a pretensão de também deixá-los para a nossa posteridade, para a nossa descendência. É desse jeito ou não? Se nós, homens, damos valor a esta herança que é material, quanto mais Deus não dá valor à sua herança que é eterna. Meus irmãos, Deus ama a sua herança, Deus ama os nossos filhos, Deus ama os filhos dos nossos filhos. Deus é um Deus geracional, irmãos. Mas a sequência de Marcos capítulo 10, e eu queria te desafiar no começo dessa semana a meditar nesse texto, nesse capítulo inteiro. Ela é muito intencional. Não quero enxergar essa sequência como apenas uma coisa acidental, ocasional. Ela é intencional. Veja só, Jesus Cristo começa falando em Marcos 10, o escritor está falando sobre casamento, do versículo 1 ao versículo 12. Do 13 ao 16, ele passa a falar sobre as crianças. Mas agora, do 17 ao 31, ele fala sobre o trato com as propriedades. Ou, em outras palavras, os bens, as coisas. Veja que intencionalidade existe nisso. Essa sequência deve ser lógica para nós. Casamento, filhos, coisas. Casamento, filhos, coisas. Não podemos, irmãos, cometer o erro de colocar as coisas, os bens adquiridos, os empreendimentos pessoais à frente da nossa família. Porque as coisas que temos serão, irmãos, corruptíveis. Mas os filhos que recebemos do Senhor estão sendo criados para uma eternidade com Cristo. Estão sendo instruídos, educados na verdade, para que junto com você e comigo possamos estar na Nova Jerusalém, adorando aquele que é o nosso Rei,
adorando aquele que é o nosso Senhor. Casamento, filhos e coisas. Mas no século V, aproximadamente, um homem de Deus chamado Agostinho de Hipona, ele falou uma coisa também curiosa. Ele disse assim, meus irmãos, que nós devemos começar a educar os nossos filhos 20 anos antes deles existirem. Como assim, pastor? O que é que ele está falando? Eu vou explicar para você. Antes de educar os nossos, nós precisamos ser educados, na verdade. Antes de influenciar a próxima geração, nós precisamos ser influenciados. De que forma, irmãos, transmitiremos esse legado, se ele não é uma realidade para nós, em nossa casa, nos nossos dias? Você que está aqui é pai, essa palavra é sim para você. Mas você que está aqui e é um futuro pai, uma futura mãe, essa palavra também é para você. E Deus está te dando chance, tempo para se preparar para esta missão. Comece a ser educado na palavra, comece a ser educado e liderado, guiado pelo Espírito, a fim de que quando essas crianças chegarem, elas não encontrem um casamento quebrado, uma família quebrada, disfuncional. Comece a se dedicar na palavra, na oração, na comunhão, de forma, irmãos, que priorizando isto, as coisas do alto não sejam opcionais para os seus. Isso é lógico. Se o reino de Deus não é prioridade para você, ele também não será para os seus. Lembrem-se, filhos são herança de quem? Do Senhor. Filhos são empréstimo, eles não são nossos. Filhos são empréstimos, eles não são seus. É por isso que você não pode cuidar dos seus filhos do seu jeito. Crie-os segundo a admoestação do Senhor, crie-os na disciplina do Senhor, inculca neles a palavra de dia e de noite, influencia eles com a sua vida, com a sua presença, com a sua influência. Jesus, irmãos, ainda que perseguido e desacreditado pelos escribas, pelos fariseus, pelos mestres da lei, ele era considerado por parte do povo como um profeta, o Messias, o enviado, o ungido de Deus. Eu não sei se você sabe, mas na cultura judaica era de praxe, era um costume os pais levarem os seus filhos, a fim de que os rabinos impusessem a mão e impetrassem bênçãos sobre eles. O que é que esses pais estão fazendo aqui nesse texto que nós lemos? O mesmo padrão, mas estão levando agora essas crianças, não para um rabino, estão levando essas crianças à presença do próprio Deus. Estão levando essas crianças para que elas sejam abençoadas por aquele que é a fonte de todas as bênçãos. Estão levando essas crianças para o caminho da justiça, o caminho da verdade, o caminho da comunhão com Cristo Jesus. Mas eu quero destacar aqui, irmãos, 3 grupos muito importantes para a compreensão aqui desse texto. Primeiro grupo, os que trazem a criança a Jesus. Convenhamos, as nossas crianças, principalmente na sua primeira infância, elas não podem ir a lugar algum por conta própria, irmãos. Elas dependem da liderança dos seus pais. Elas não podem decidir por conta própria o que devem ou não fazer, para onde devem ou não devem ir. Mas é curioso, porque tem muitas crianças mandando nos pais. E os pais coniventes com isto, cedendo aos seus caprichos, mimando e criando uma geração fraca, que não teme a Deus. Sabe, meu irmão, quando as suas crianças disserem, eu não vou para a igreja hoje, você lembra que ela come do seu pirão, e ela prova do seu cinturão também. E enquanto ela vai para a igreja, ela está aprendendo uma coisa, que nós não sobrevivemos nessa vida apenas fazendo as nossas próprias vontades. E mais, se queremos agradar a Deus, fazendo apenas aquilo que nos convém, aquilo que é bom, naturalmente falando,
não prosperaremos nessa jornada, porque o próprio Deus, quando se encarnou, ele teve um conflito de vontades consigo mesmo. Jesus Cristo, irmãos, movido de uma angústia por conta da separação que lhe estava propícia, o que foi que ele disse? Afasta de mim esse cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. Viver para Deus, irmãos, exige muitas vezes que nós renunciemos às nossas próprias vontades, para então satisfazer as vontades dEle. Quando você diz para a sua criança, vai sem vontade mesmo, você está ensinando a ela que ela não vai muito longe, fazendo apenas aquilo que quer. Você está aqui? Os que trazem as crianças para Jesus. Sabe, irmãos, assim como eles, nós, como pais, como futuros pais, devemos assumir também um compromisso de levar as nossas crianças, de levar os nossos filhos a Jesus, de envolvê-los na presença, de inseri-los nesse ambiente, onde eles são treinados, onde eles são ensinados nas práticas espirituais, que são tão saudáveis para o crescimento deles, não apenas, irmãos, num rito de culto, num protocolo litúrgico, mas no sentido moral, para fazer boas escolhas, para ter uma bússola que os dirija no meio de um mundo caído, corrupto, no meio de um mundo onde a verdade é relativa. Se eles não tiverem a palavra de Deus, irmãos, eles estão fadados a escolhas ruins. Mas existe um outro grupo aqui também importantíssimo de ser estudado, não de ser copiado. Veja bem, os que impedem as crianças de irem a Jesus. Nota isso. Os discípulos demonstraram mais uma vez que havia ainda neles uma persistente dureza de coração. Havia neles ainda ausência de discernimento. O que estava acontecendo, irmãos, era um tipo de zelo sem entendimento. Zelo sem revelação. E aí então eles estavam protegendo Jesus de ser acessível. Em vez de facilitarem, eles estavam impedindo as crianças de irem a Cristo. Talvez achassem que as crianças não fossem tão importantes, afinal elas são apenas crianças. Quantas vezes nós já não dissemos isso? Não são apenas crianças, rapidamente vão esquecer. São apenas crianças, nem vão notar, não vão perceber. Você não sabe que as nossas crianças são peritas no assunto da imitação. São profissionais nessa arte. Elas copiam como o papai veste. Elas copiam como mamãe ama, abraça. Elas copiam como papai e mamãe tratam os outros. Elas copiam também o fervor de espírito. Elas copiam também o zelo com as coisas do alto. Elas copiam também a devoção que vem dentro de casa. E um dia elas chegarão para você, papai e mamãe, e dirão assim: papai, mamãe, eu quero orar com vocês. Papai, mamãe, eu quero dizimar e ofertar hoje. Não há nada mais gratificante do que isso, queridos. Elas estão sendo inseridas numa mentalidade de devoção, numa mentalidade, irmãos, de adoração. Isso é divino, isso é plano e propósito de Deus para nós. Mas os discípulos repreendiam aqueles que traziam as crianças, porque eles achavam que Jesus não deveria ser incomodado por questões tão irrelevantes. Lê do engano. Crianças não são irrelevantes para o mestre. Ele para tudo. Ele está a caminho de Jerusalém. Ele sabe o que lhe aguarda lá. Mas ele faz uma interrupção para acolher as crianças, mostrando o seu valor desde a sua infância. Na cultura judaica, as crianças apenas aos 13 anos entravam na escola da lei. Antes disso, sequer eram contadas entre as pessoas. Eram desimportantes. Afinal, são apenas
crianças. E você não sabe. Mas o grande desafio da nossa geração agora não é apenas no que diz respeito à fase conturbada da adolescência. Porque antes de haver adolescência, existe infância. Precisamos dar igual importância a esta fase. Porque ali serão destravadas experiências que vão, de alguma forma, assegurar aquela criança na identidade correta, assegurar aquela criança nas práticas e nos hábitos saudáveis para a sua vida, para a sua maturação. Precisamos, papais, mamães, ser intencionais desde o princípio, inculcando nelas a palavra da verdade, como diz a Escritura. Mas sabe, nenhuma igreja, irmãos, ela será relevante se ela não der atenção às suas crianças. E isso é facilmente notado na importância que a igreja dá à estrutura que oferece, ao conteúdo que é ministrado. E eu falo isso, graças a Deus, com a consciência limpa de que nós temos uma igreja que investe nas crianças. Nós temos uma equipe preparada, nós temos instrutores capacitados. Eles não podem fazer todo o trabalho sozinho, mas o que compete a eles, eles estão fazendo. E você pensa que departamento infantil é apenas para manter a sua criança distraída para você assistir o culto? Está errado. Não é isso que está acontecendo ali. Eles não estão sendo distraídos, eles estão sendo ensinados. Não na sua língua, não com a sua compreensão, mas na acessibilidade que eles têm, na linguagem que eles entendem. Eles não são a distração. Ali eles são importantes. Ali eles são amados. Eu estava vendo um texto nas redes sociais que me confrontou de forma profunda. Não me recordo agora o nome do autor, mas ele disse assim: filhos não são a distração que nos impede de fazer o trabalho importante. Filhos são o trabalho importante. Filhos não são a distração que nos impede de fazer o trabalho importante. Filhos são o trabalho importante. É tempo de você conceber dentro de você a noção de que os seus filhos não são seus e precisam ser administrados de acordo com o temor do Senhor. E precisam ser amados, corrigidos, acolhidos, ajudados, de forma que o Senhor se agrade. Meus irmãos, nós precisamos cuidar das nossas crianças, porque elas têm um valor inestimável aos olhos do Pai. Mas existe também, irmãos, aqueles que abençoam as crianças. Esse é o terceiro grupo a ser destacado aqui. E Jesus Cristo agora é o padrão. Ele está mostrando o valor delas. Ele está mostrando a importância que elas têm no seu plano. E está mais uma vez, irmãos, ratificando o fato de que aqueles que eram marginalizados eram igualmente amados. Ele fez isso nos evangelhos com leprosos, com enfermos, com publicanos, com prostitutas, com gentios. Agora ele se dedica também a um grupo que na época era ignorado, o grupo das crianças. E enquanto seus discípulos pensavam: deixa o mestre passar, isso aqui é distração, o mestre dizia: eles não são distrações, eles são um trabalho importante. Eles precisam ser olhados, cuidados, ensinados, amados, instruídos na palavra. As crianças precisam de atenção, de dedicação. E esse é um trabalho, irmãos, que a gente vai fazer de uma forma aqui sinérgica. A igreja está fazendo o seu papel, mas os papais e as mamães precisam exercer a sua função. Mas há muitos que relaxam e que pensam: mas eu venho para os cultos nas quintas e nos domingos, e ali os meus filhos já ouvem a palavra. Olha como essa soma, ela está completamente enganosa, equivocada. Preste atenção: quinta e sábado, você insere palavra neles. Segunda, terça, quarta, sexta e sábado,
Eles estão influenciados pelo quê? Eles estão ouvindo o quê? Eles estão vendo o quê? Eles estão aprendendo o quê? Mas a gente espera que 2 dias salvem uma semana de ausência, de omissão. 2 dias salvem uma semana de fracasso na atitude e no hábito de discipular. Papais, mamães, futuros papais, futuras mamães, abram a Bíblia em casa. Orem em casa. Permita que os seus filhos te vejam fazendo aquilo que você diz para eles ser importante. Sabe, meus irmãos, as horas mais inspiradoras em que eu observava os meus pais em casa, num ato tido como não extraordinário, não litúrgico, eram os momentos em que eles louvavam ao Senhor, se derramavam na presença de Deus. Eram os momentos em que eu via a minha mãe clamando, ajoelhada. Você não pense que as crianças não estão sendo alcançados por conta daquilo. Você não pense, nem considere que aquilo não está sendo para ela motivo de inspiração, porque está. Claro, você busca a Deus porque precisa de Deus, mas você deve buscar a Deus porque também você tem pessoas te olhando. Você tem pequenos seres humanos, prontos para te imitar, prontos para amar o que você ama, prontos para abominar o que você abomina. Se nós, irmãos, inspiramos os nossos filhos a gostarem dos nossos hobbies, mas não gostarem de estar com Deus, nós falhamos. Inserimos eles nas atividades de lazer. Nada contra, irmãos, eu lembro, tenho memórias de ir para jogos de futebol e ainda vou às vezes quando dá, porque tem sido difícil na jornada ministerial encontrar uma disponibilidade. Mas a gente vai assistir um jogo, isso é muito bom. Mas, irmãos, que o seu filho não seja mais flamenguista do que é cristão. Nada contra os flamenguistas. Amém. Claro, eu não oriento que você siga esse caminho, seja palmeirense, mas, enfim, os seus filhos precisam ser mais apaixonados por Jesus do que pelo time que você torce. Os seus filhos precisam ser mais apaixonados por Jesus do que comprar roupas no shopping. Os seus filhos precisam ser mais apaixonados por Jesus do que qualquer atividade menos importante do que aquela que é eterna. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Mas aqui existe também um encorajamento muito claro da parte de Jesus. Olhe para o verso 14, por gentileza. Está escrito assim: Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Irmãos, não é a primeira vez que Jesus Cristo demonstra nos evangelhos afeto para as crianças. Se você voltar uma página da sua Bíblia, você que está me acompanhando, você vai ver no capítulo 9, versículo de número 36 e 37, ele dizendo assim, que aquele que recebe uma criança em nome dele, recebe a ele próprio. Avançando alguns versículos, lá no 42, ele também diz que aquele que fizer uma criança tropeçar, comete um pecado e uma atitude gravíssima. Era melhor, palavras de Jesus, que pendurasse uma pedra de moinho no pescoço. Jesus Cristo, irmãos, ele dava um valor inestimável às crianças. E é claro, ele nos convida a não subestimá-las, porque crianças podem crer em Cristo. Porque crianças podem ter as suas vidas transformadas desde o começo. Você está ouvindo aqui alguém que na sua infância foi batizado nas águas, foi batizado no Espírito Santo. Alguém que foi ensinado e instruído no serviço. Alguém que está vivendo a realidade de igreja desde muito cedo. Eu não falo isso para você agora se gloriar em mim, se gloria em Cristo. Eu tive também, irmãos, os meus momentos ruins, mas eu tive sim
uma consciência da presença firmada desde a minha infância. E glória a Deus por isso, porque isso me protegeu, irmãos. Isso me blindou da influência do mundo, de uma vida fadada e fracassada no pecado. E tudo isso começou na infância. Meus irmãos, num contexto onde os filósofos gregos, os rabinos, não concediam importância às crianças, Jesus Cristo ele está encorajando os pais, ou qualquer outra pessoa que trouxer as suas crianças para ele, a serem verdadeiramente, irmãos, influenciados nesse valor, nessa graça, nessa importância de reunirmos as nossas crianças, os nossos pequeninos, aos pés daquele que pode salvar a vida delas. Sabe, queridos, as coisas que estamos conquistando, que serão transmitidas para a posteridade, elas não são mais importantes do que o legado da presença que você carrega. Uma coisa que você precisa imprimir na futura geração, que vem logo depois de você, é uma paixão e um temor pelo Senhor. É um desejo, é uma obsessão santa de agradar o coração de Deus. Mas as crianças aqui, que eram tratadas com desimportância e desconsideração, elas estão sendo usadas por Jesus como um instrumento pedagógico. No tempo em que os mestres da lei, eles faziam separação do povo para com Deus, tornando as verdades da palavra mais duras do que eram, e desembocando no legalismo. Neste tempo ali, Jesus Cristo está usando as crianças como um elemento de comparação de uma conduta que eu e você precisamos ter, mesmo que tivermos já amadurecidos. Será que nós conseguimos olhar para alguém que sabe menos do que a gente e com um coração ensinável aprender de Deus por ela? Ou será que você já é bom o suficiente que agora só aprende com quem sabe mais? Eu sei, as crianças elas podem não querer objetivamente desde cedo instruir os pais, mas de forma, irmãos, indireta, a gente percebe coisas e elementos ali, características divinas nelas, que muitas vezes os cuidados da vida nos roubam. As distrações nos roubam a pureza, a simplicidade, aquela fé simples. Meu pai falou, é o que ele disse. Meu pai, ele é o meu herói. A propósito, quem é o herói do seu filho? Nada contra os desenhos, eu assisti muitos. Mas será que seu filho sabe a história de Abraão? A história de Jó, a história de Josué, a história de Moisés? Será que seu filho sabe a história dos grandes heróis da fé? Será que ele tem instrumentos e elementos inspiradores, a fim de que eles imitem o padrão dos fiéis? E sejam também encorajados nas mesmas práticas? Ou tudo que os nossos filhos sabem é bem 10, eu não sei nem quais são os desenhos da atualidade. Honestamente, os papais que estão exercendo agora podem me ajudar. Quais são os desenhos, irmãos? Quais são as referências? Quais são os ambientes que seu filho está sendo nutrido, que seu filho está sendo alimentado? Mas aqui, irmãos, nós vemos ainda no verso 14 uma reprovação. Jesus Cristo, ele diz, não os embaraceis, não as impeçais, em outras versões. Jesus Cristo aqui, ele está indignado com aquilo que ele viu os discípulos fazerem. Eu não sei se você sabe, mas essa é a única referência bíblica em que Jesus Cristo se indigna com os seus discípulos. Ele já tinha se indignado com algumas pessoas, com algumas práticas. Ele já tinha se indignado até com Satanás a ponto de expulsá-lo algumas vezes. Mas agora ele estava indignado com a sua equipe ministerial. E essa palavra, irmãos, que nós vemos aqui no grego para indignação, aganaktel, sugere uma forte emoção. Eu não posso dizer que Jesus entrou na carne porque ele foi perfeito, mas ele cirou. Ele cirou com a conduta dos discípulos.
de impedir, de embaraçar as crianças. Jesus, irmãos, ele fica indignado toda vez que a igreja fecha as portas para quem devia abrir. Jesus fica indignado, queridos, todas as vezes que em vez da gente construir pontes, a gente levanta muros para os marginalizados. E agora eu não quero resumir o fato às crianças, mas como olhamos, como acreditamos, como acolhemos, como amamos os diferentes. Aqueles que chegam aqui e exteriormente são totalmente diferentes das realidades com as quais convivemos. Se a igreja perder esse poder de acolhimento, queridos, ela perde o seu poder de evangelizar. Temos que enxergar nas pessoas que entram naquela porta, irmãos, pessoas criadas à imagem e semelhança de Deus. Pessoas, irmãos, que valeram o sangue de Jesus. Pessoas que podem ser transformadas pela obra do Espírito Santo, não importa o que tenham sido, não importa o que tenham feito. A igreja, irmãos, ela ama o pecador, isso é um fato. A igreja não tem parte com o pecado. A igreja, irmãos, ela está aberta para todos, só não está aberta para tudo. Mas os homens por aí afora estão fechando as portas da igreja para pessoas com as quais ele não deseja conviver, com as quais ele não simpatiza. E a sua empatia tem que ser divina, não pode ser emocional. Não, eu não fui com a cara dele. E daí? Deus o amou. E se Deus o amou, nós o amaremos. Podemos, irmãos, às vezes resistir e relutar com o sentimento, mas no Espírito nós temos a certeza que o amor de Deus foi derramado em nossos corações, e esse amor nos é dado para amar todas as pessoas, inclusive os inimigos, inclusive os malfeitores, inclusive aqueles que ofendem, aqueles que maltratam, inclusive os políticos, que nos tempos atuais são figuras tão abjetas. Deus enviou Jesus para os políticos, isso lhe escandaliza? Deus quer salvar o presidente que você não votou, isso te escandaliza? Deus quer salvar a prostituta, Deus quer salvar o estuprador, Deus quer salvar um ditador, isso te escandaliza? Se escandaliza a você, eu quero confessar, também escandaliza a mim. E o amor de Deus de fato é um escândalo. É o tipo de amor que vemos na parábola da ovelha perdida, irmãos. Ele deixa 99 para ir atrás de uma só. Ele abraça aqueles que são marginalizados. Ele abraça aqueles que são odiados pelos homens. Talvez dentre estes possa estar eu, você, não sei. Mas Deus mudou a nossa sorte. Mas Ele nos acolheu. Quando muita gente dizia não vai dar em nada, Ele disse: eu tenho um negócio com este homem, eu tenho um negócio com essa mulher, eu tenho uma história de milagres para eles. A indignação de Jesus, irmãos, então ela está acontecendo concomitantemente com a sua compaixão. Ele está indignado com os discípulos, mas Ele é compassivo com as crianças. Mas Ele é compassivo com os pais que estão levando as crianças. A razão, irmãos, da indignação de Jesus não foi outra senão o amor profundo que Ele tinha por aquelas crianças. Mas por que foi que os discípulos o impediam de trazer as crianças à sua presença? Por quê? Eu posso aqui supor, pelo que vejo no Evangelho. Talvez, irmãos, com ausência de discernimento espiritual, eles estavam protegendo Jesus para eventos e cenários mais importantes.
Afinal de contas, Jesus Cristo agora já era famoso. Afinal de contas, Jesus Cristo agora arrebanhava multidões. Crianças? Não, elas são a distração. Vamos levar Jesus para o próximo grande ajuntamento. Não aprenderam nada com aquele homem que para tudo para encontrar a mulher adúltera. Que para tudo e diz: Zaqueu, desce, convém que eu tenha contigo na tua casa. Que para tudo para alcançar um perdido. Irmãos, se nós não entendermos o valor de um perdido, talvez as nossas motivações para ganhar a multidão estão totalmente desalinhadas. Se a gente não aprende qual é o valor aos olhos de Deus de uma só pessoa que se perde, a gente nunca vai entender qual é o valor de uma multidão. Mas Jesus Cristo olhava para cada uma das pessoas como se fosse a pessoa mais importante com a qual ele cruzava o caminho. Eles queriam blindar Jesus como seguranças que protegem um artista dos seus fãs, ou então dos seus haters. Mas Jesus Cristo não era um astro, Jesus Cristo não era uma estrela, Jesus Cristo não era um artista. Jesus Cristo veio para ser acessível. Jesus Cristo enfatizou essa acessibilidade pelo fato de, mesmo sendo Deus, abrir mão da sua glória e, semelhante a um homem, servir a todos. Ele ratificou isso, ele se identificou conosco, ele quis ser acessível. Irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós, que nos tornamos tão crentes, que encaramos os diferentes com preconceito, sem crédito algum, sem expectativa ou esperança de que Deus também possa mudar a sua sorte. Eles queriam administrar a agenda de eventos de Jesus como se fossem produtores, segundo a visão deles do que era mais importante. Mas, irmãos, essa não era a razão, o propósito do ministério de Jesus. Jesus Cristo, irmãos, de fato não veio para ser inacessível. Ele fez o que pôde para olhar, tocar, amar a todos com os quais ele conviveu. A Bíblia mostra, irmãos, múltiplas oportunidades. Jesus Cristo tendo com a multidão, tendo com os seus discípulos, tendo com 3, tendo com 1, parando para alcançar aqueles que eram tidos como marginalizados. Irmãos, Jesus Cristo amou a todos de igual forma. Jesus Cristo não teve nenhum filho favorito, embora ele tenha tido filhos que o preferiam. Amém. Mas como é que nos dias de hoje nós podemos impedir as crianças de irem a Jesus? Será que isso é possível? Se Jesus Cristo não está mais aqui em nosso meio, pelo menos não por enquanto, porque ainda não voltou, agora estamos vivendo o ministério do Espírito Santo. Como é possível nós impedirmos nos dias atuais as nossas crianças de irem a Jesus? Quer que eu diga? Três oportunidades em que isso é perceptível. Primeiro, quando você não ensina elas na palavra. Quando os pais se omitem na educação de seus filhos, espiritualmente falando, eles estão impedindo as suas crianças de irem a Jesus. E olha que curioso, nós emprestamos às nossas crianças a influência de César. César que eu falo aqui é o Estado, ok? Assim como está escrito na palavra, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Nós então emprestamos os nossos filhos a César, a faculdade, o colégio, de segunda a sexta-feira. Trazemos eles na igreja no domingo e a gente espera que o resultado disso seja um filho santo, justo, sensato e piedoso. Seus filhos precisam viver a consciência de culto em casa. Eles podem até não vir para a igreja todo dia, mas em casa tem que ter uma base dos céus. Em casa tem que ter papais e mamães que valorizam aquilo que é espiritual, que oram juntos, que meditam nas escrituras,
que louvam ao Senhor, que honram uns aos outros, que não maltratam, que não maldizem, que não ofendem, que não machucam, que não abusam. Então, quando nós não ministramos a palavra aos nossos filhos, irmãos, nós estamos impedindo eles de irem até Jesus. Segundo ponto, quando nós não damos o exemplo, nós estamos impedindo as nossas crianças de irem a Jesus. Porque, irmãos, não adianta, você pode ter uma boa oratória, você pode ter uma inteligência bíblica, no sentido de saber de qual é salteado muita coisa, de falar, de mostrar o quanto você sabe, mas se você faz tudo diferente, a sua criança ela vai imitar o que você faz, não o que você sabe. Uma forma de nós impedirmos as nossas crianças de irem a Jesus é deixar de ser o padrão dos fiéis em casa. E uma outra e última forma é quando nós julgamos que as crianças não merecem a nossa dedicação. Quero compartilhar algo com você, irmãos, um comentário que não é para te assustar, mas ao mesmo tempo é. Pelo menos para te causar algum temor, para te despertar do sono. Tenha certeza de uma coisa: se nós não ensinarmos as nossas crianças, corremos sérios riscos de perdermos essa geração. E enquanto nós nos omitimos de investir na vida delas, o mundo está gastando bilhões de reais para isso. Enquanto papais e mamães simplesmente colocam o pão na mesa. Ah, mas eu estou fazendo o meu papel. Ele está no melhor colégio que ele pode ter. Ele tem as melhores roupas que ele pode ter. Seu papel não se resume a isso. Enquanto nós nos omitimos em investir nos nossos filhos, o mundo fará isso de forma muito eficaz, de forma muito intensa. O mundo, irmãos, está investindo pesado para perverter. O mundo está investindo pesado para capturar a mente dos seus filhos, para então, doutrinando-os, roubá-los a identidade, roubá-los a pureza. E pasmem, há muitos entre nós que convivem pacificamente com tipos de exposições, influências e ambientes que julgam não ter nada a ver, que julgam que não tem nenhum efeito colateral, ouvem músicas de prostituição, vestem as crianças com sensualidade e nudez. Ah, mas é só uma criança. Ah, que lindo, olha só um passo novo que ela aprendeu no TikTok. De repente está gravando para alguém e vários pedófilos estão lá, assistindo, aplaudindo e desejando. Estourou na mídia há pouco tempo, nós vimos um ímpio se levantou como profeta. E Deus faz esse tipo de movimento também. Quando a igreja se omite, Ele levanta o mais improvável para corrigir, para mostrar que tipo de insanidade nós estamos alimentando, achando normal, bonito, decente, crianças mostrando o corpo, fazendo danças sensuais. Meus irmãos, nós não podemos nos omitir da nossa responsabilidade, da nossa influência. Devemos conduzir os nossos filhos ao caminho da santidade, da pureza, da integridade. Não podemos, irmãos, ser convenientes com aquilo que está na moda, porque, irmãos, nós não vivemos mais com uma tendência, nós vivemos, irmãos, agora com uma transformação da nossa mente. A gente não está mais se conformando ao mundo, não. Nasceu agora dentro de nós, irmãos, uma contracultura. Nós estamos na contramão.
Mas crente hoje se comporta como ímpio e acha normal. Acha normal trair. Acha normal roubar. Acha normal mentir. E ainda espera que os filhos sejam santos. Não convém que seja assim, igreja. Essa é uma palavra pastoral para salvar você e sua família. Dê o exemplo. Seja homem. Seja mulher. De Deus. Proteja suas crianças. E ainda no versículo 14 nós arremataremos o texto, porque Jesus Cristo, ele concluirá dizendo: dos tais é o reino de Deus. Queridos, em primeiro lugar, veja como as crianças nos inspiram. Elas nos ensinam a confiar no Pai. Você já deve ter experimentado, irmãos, aquela brincadeira de dizer assim: filho, pula. Pode estar num lugar alto, perigoso, pegando fogo. Filho, confia no pai. Se papai está chamando, eu pulo, eu faço, eu vou. Filho, confia no pai. E Jesus está falando, sim, dos tais é o reino. Olhe para elas. Elas mostram como vocês devem confiar em Deus, que é o nosso Pai Celestial. Se joguem na presença de Deus. Pode estar pegando fogo, pode estar difícil, pode estar um fardo, pode estar pesado. Se Deus te chamou, vai. Confia nele, ele não falha. Ele é o teu pai. E se os pais deste mundo dão coisas boas aos seus filhos, quanto mais Deus não nos dará o Espírito Santo, diz a palavra. Mas tem gente que olha para esse texto e pensa assim: mas só o Espírito Santo, eu preciso de mais coisas. Talvez passe desapercebido o fato de que o Espírito Santo é Deus. E quando Deus diz: se o mundo dá coisas boas aos seus filhos, quanto mais eu não lhes darei o Espírito Santo, Ele está dizendo: eu me dou para você. Ei, irmão, tem um estoque de soluções divinas dentro de ti. Tem um estoque de soluções criativas dentro de você, para criar e educar os seus filhos, para blindá-los nesse mundo corrupto e perverso. Tem um estoque de soluções aí dentro, irmãos, para te fazer triunfar e prosperar, mesmo em meio ao deserto. A coisa mais importante que Deus pode nos dar, irmãos, não é água nem pão, o que Ele também faz, mas é a sua presença. Confia no teu pai. Mas o que é que a gente vê também, irmãos? Em segundo lugar, sobre as formas como as crianças nos inspiram. As crianças vivem em total dependência. Quantos aqui têm filhos, por favor, levante suas mãos. Eu tenho, irmãos, quase que certeza, pelo menos 99% de certeza, de que os seus filhos não estão preocupados agora pensando se amanhã eles vão comer, se amanhã eles terão uma roupa para vestir, se amanhã eles têm uma conta para pagar. Eles não estão ansiosos por conta disso. Sabe por quê? Porque lá no íntimo deles, eles estão certos. Papai e mamãe vão resolver. Meus irmãos, isso é dependência, queridos. Quando a palavra de Deus diz em Mateus 6,33 sobre buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus, e estas coisas nos serão acrescentadas. Que coisas são estas? O que comer, o que beber e o que vestir. Sustento básico não faltará. Eu nunca vi um justo mendigar o pão, nem a sua descendência perecer. Ele garante: o sustento eu dou. Dependa de mim, não lhe faltará o que você precisa amanhã. Eu serei Jeová Jireh na sua casa. Confiança, dependência. As crianças nos ensinam, irmãos, características e virtudes espirituais
que não podem ser perdidas.